Olá, alunos do Colégio Santa Marta. Eu sou o professor Jonathan Campos, sou professor de Física e essa aula é para alunos do primeiro e segundo período do EJA. Vamos lá! Vamos aqui ver e rever alguns exercícios que a gente viu ao longo aí desse capítulo e assuntos relacionados que vai estar na prova. A prova, como eu sempre falo, não tem pegadinha, não tem história, não tem nada. A prova são os exercícios, tá, parecidos com o que a gente viu em sala, nessa nossa sala virtual, e aplicado aí só para ver se vocês estão sabendo desenvolver bem. Então, com certeza, vai cair perguntas sobre temperatura, calor, como faz para converter de uma temperatura para outra, como passar, por exemplo, de Celsius para Kelvin, ou de Fahrenheit para Kelvin, ou de Fahrenheit para Celsius e vice-versa. Tudo isso vocês vão fazer utilizando as fórmulas de conversão. Vocês vão ter acesso a isso, vão ter acesso a essas fórmulas aí de conversão para fazer, né? E depois também a gente falou sobre a dilatação térmica, que é o aumento das dimensões de um corpo com a chegada de uma temperatura. Então, se a gente aumentar a temperatura de um corpo, ele também vai aumentar o seu tamanho. E a gente viu que isso acontece em 3 dimensões, linear, na superficial e também na volumétrica. E aí, no finalzinho, a gente já começou a ver um tema bem legal, bem importante nessa parte de física, que é o movimento circular uniforme, que é como é que funciona o movimento sobre um círculo. Tá? Que também é uma parte bem fácil, uma questão que vai cair na prova que não tem como errar. Basicamente é uma divisão. Mas vamos lá. Em uma viagem pelos Estados Unidos, uma família percebeu que seu filho está febril e procura um hospital. Nos Estados Unidos, os termômetros utilizam a escala Fahrenheit. E antes do menino ingressar no pronto-socorro, foi aferida a sua temperatura corporal, que era de 98,4 Fahrenheit. Com base no dado fornecido, aí tem algumas opções que a gente precisa ler com calma. Aí na letra A ele está dizendo que a sua temperatura é de 41,3, na B de 36,9, na C de 37,5. Como que a gente faz para descobrir qual é a opção correta? Primeira coisa, tem que pegar esse 98,4 aqui e transformar em graus Celsius. Não é isso? 98,4 Fahrenheit equivale a quantos graus Celsius? Fórmula de conversão, para vocês anotarem aí e saber que vai precisar usar na hora da prova. Então, olha só, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula de conversão, já expliquei isso lá atrás, pegamos os 3 termômetros, vimos a diferença de que quer dizer e tal. Essa fórmula aqui não muda. Nessa fórmula eu vou ter TC, que é temperatura em Celsius, e TF, que é temperatura em Fahrenheit. Ou eu vou querer uma, se eu quiser saber TC, o problema vai ter que te dar TF. E se eu quiser saber TF, o problema tem que dar TC. É básico isso. Nesse caso aqui, ele quer saber ó, em graus Celsius, ele quer TC. Ou seja, para isso ele vai estar dando o Fahrenheit aqui, que vale 98,4. Fazendo essa substituição, isso vai ficar, bota o 98,4 aqui, ó, 98,4 menos 32. O que tem que fazer aqui? Faz essa subtração aqui, ó. Quanto que vai dar 98,4 menos 32? Isso aqui vai dar 66,4. E aqui eu posso fazer essa divisão aqui, ó, 66,4 dividido por 9. Posso dividir isso aqui. Isso vai dar 7,38. E aí, 5. Só multiplicar cruzado aqui, ó, 5 vezes 7,38 vai dar 36,9 graus Celsius. Essa é a temperatura que esse menino se encontra. Então, olha só. A opção nossa aqui vai ser a letra B. Não há motivo de preocupação, já que a temperatura corporal desse menino, do garoto, na escala Celsius é de 36,9 graus Celsius. Está marcada aí a opção. Tá? Então não precisa se preocupar, porque ele não está com febre. Né? Febre, a gente estima a febre aí a partir dos 37,5, né? A partir daí que entra a febre. Fora isso, ele está com 36,9, não tem temperatura corporal alta, tá? Então só tem que ficar atento.
Tranquilo, só fazer uma conversão, utiliza a fórmula, beleza, vocês vão ter acesso ao material, vão ter acesso à calculadora, então fica fácil fazer isso aí. Vamos lá. É impossível medir a vibração de cada molécula de um corpo isoladamente. Porém, pode-se medir sua temperatura indiretamente, utilizando substâncias que tenham dada grandeza que varie com a temperatura. Essas recebem o nome de, bom, como já falei, né, a temperatura ela vai estar associada ao nível de agitação das moléculas. Se a gente tiver aí um corpo com baixa temperatura, isso quer dizer que aquelas moléculas ali, elas estão em equilíbrio, elas estão quietinhas, não estão agitadas. Se essas moléculas começarem a se agitar, por exemplo, se eu pegar aí uma chama, né, um isqueiro, e acender embaixo aí de um material de plástico, de ferro, do que seja, aquelas moléculas que estavam lá em suspensão, bem tranquilas na delas, elas vão começar a se agitar. E quanto maior esse calor dado, maior vai ser essa agitação e, consequentemente, maior vai ser a temperatura. É impossível você pegar um corpo, né, um átomo desse corpo, uma molécula, a menor partícula desse corpo, e medir aquela molécula ali isoladamente e saber quanto que está aquela temperatura. Isso é impossível, nem os equipamentos fazem isso, nem mesmo os grandes equipamentos conseguem medir molécula a molécula. Né? Mas a gente consegue medir uma grandeza média, né? Pegar aí o grau, juntar várias moléculas, formar um aglomerado e medir uma parte média. Essas grandezas, essas substâncias que fazem esse tipo de medição é o que a gente conhece como termométricas, tá? Termométricas, tá? Inclusive aqui, o mercúrio, ele era um líquido, né, um fluido que era muito utilizado dentro do termômetro, desse termômetro clínico caseiro, né? A gente você tinha lá aquela bolinha de mercúrio lá, aquele líquido lá dentro, e aí quando a pessoa colocava no corpo, né, a temperatura ia passar, ia fazer essa transferência de calor do corpo para o termômetro, e aí aquele mercúrio ele ia subir, ia fazer a marcação, depois ia descer. Então, isso são substâncias termométricas que possuem essas tais grandezas que irão variar aí com a temperatura. Tá? Termo é prefixo de temperatura. Então, métrica é medida. Então, temperatura medida, se a gente está falando de temperatura, é termômetro. Tá? Isso aqui, ó, isovolumétrico de volume, dilatáveis tem relação à compressão, não tem nada a ver. Letra A aqui. Número 3. Analise as seguintes afirmações sobre os conceitos de termologia. Calor é uma forma de energia? Calor é o mesmo que temperatura? A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Bom, o que a gente pode afirmar aqui, né? Letra E. Quais são as opções? 1 e 3. Essas são as alternativas corretas. O calor é uma forma de energia, mas é uma energia em trânsito. É uma energia em transição que vai sendo transferida de um corpo para o outro. Que corpo? O corpo de maior temperatura sempre vai transferir calor para o corpo de menor temperatura. O número 2 está errada, né? Calor é o mesmo que temperatura. Errado isso, nada a ver. Calor é energia em trânsito, temperatura é nível de agitação das moléculas, então esquece. E a grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura, isso é verdade. É com a temperatura que a gente consegue definir aí se os dois corpos estão com a mesma temperatura. E se dois corpos estão com a mesma temperatura, isso é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Só relembrando aí conceitos que a gente já falou aí ao longo das nossas aulas, né? A massa de ar frio polar continua influenciando o tempo em Santa Catarina. Nessa segunda-feira, Urupema voltou a registrar a temperatura mais baixa do ano até agora no estado. Há uma semana, a cidade da Serra amanhece com temperaturas negativas. Suponha
que o termômetro utilizado na cidade de Urupema tem a sua escala termométrica de leitura em Fahrenheit, indicando uma temperatura de 15,8 graus Fahrenheit. Se o termômetro possuísse escala termométrica em Professor, graus travou. Celsius... Oi? Oi? Quer falar alguma coisa, Chile? Bom, se o termômetro possuísse escala termométrica em graus Celsius, quanto estaria marcando? Bom, isso aqui é para a gente fazer uma conversão de escalas termométricas, né? Vamos converter Fahrenheit em Celsius, exercício que a gente já fez. Então, está aqui a nossa fórmula de conversão, escala de conversão. Eu vou pegar 15,8 e vou colocar aqui, ó, no lugar de TF, para descobrir quanto que vale o nosso TC. Então, vai ficar 15,8 menos 32. Fazendo essa subtração aqui, isso vai dar menos 16,2. Faz agora a divisão, menos 16,2 sobre 9, isso vai dar 1,8, né? Menos 1,8, multiplicando com 5, vai dar menos 9 graus Celsius. Então, 15,8 graus Fahrenheit é igual a menos 9 graus Celsius. É essa temperatura que está fazendo aí lá na cidade de Urupema, cidade da Serra, lá de Santa Catarina. Está muito fria essa temperatura. E Carioca não aguenta esse frio todo, né? Porque pra gente, quando chega nos 20 graus, o pessoal já está até de touca e lã. Mas é isso aí. Conversão simples e tranquila de fazer. Um copo de água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro d'água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir porque, então, olha só, ela pegou uma água que está a temperatura ambiente, 30 graus Celsius, né? Então, relativamente alto, quente e tal, ou morna, e pegou cubos de gelo, que a gente sabe que o gelo está numa temperatura de 0 graus Celsius. Né? Esse é o estado de fusão da água. Analisando essa situação, quando esse gelo tocar água, eles vão estar em temperaturas diferentes, o gelo a 0, num breve espaço de tempo, e a água a 30 graus Celsius, o que vai acontecer? Aquilo que a gente falou sobre equilíbrio térmico, né? Vai começar a acontecer uma troca de calor. A energia em trânsito ali vai começar a passar de um lado para o outro, sempre do corpo de maior temperatura, que é a água, para o corpo de menor temperatura, que é o gelo. Então, a gente consegue afirmar que a água irá transferir calor para o gelo. Não é o gelo que transfere para a água, tá? É o calor que transfere. Inclusive, está dizendo aqui na letra A, o gelo irá transferir frio para a água. Não existe frio, tá? Isso é uma coisa errada que a gente fala. Não existe frio, existe ausência de calor. Então, naquele estado ali, naquele momento ali, a gente está perdendo calor, tá? Então, dizer frio, fisicamente falando, é um termo errado, utilizado no nosso cotidiano, tudo bem. Tá? Mas num laboratório, por exemplo, a gente não se refere assim, tá frio, não. A gente tem ausência de calor. De quanto? E a gente mede, né? Quando a gente trabalha com grandezas físicas, tudo precisa ser medido. Então, a gente usa o termômetro, existem termômetros super calibrados para atuar, né, nessas situações. Então, a água é que vai transferir calor para o gelo até que vai chegar um ponto que esse gelo vai derreter e aí eles vão atingir o tal equilíbrio térmico, ou seja, vão ter a mesma temperatura. Continuando aqui. Bom, aqui agora a gente acabou de ver essa parte de calor, temperatura e equilíbrio térmico. A gente vai falar da outra parte que a gente entrou, que foi a dilatação térmica, né? Que é o crescimento das dimensões de um corpo, de um certo material, com o aumento da temperatura. Vamos ver esse exemplo clássico aqui. Ó. No continente europeu, uma linha férrea da ordem de 600 km de extensão
tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o trilho é 10 elevado a menos 5 sobre graus Celsius. A variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é, em metros, igual a... Bom, aqui a gente tem que usar uma fórmula muito básica, tá? Isso aqui é tudo fórmula agora. Eu tenho que saber qual é a fórmula exata. Se a gente está falando de linear, ó, dilatação linear, a gente tem que usar a fórmula do crescimento, né, da variação linear, que é ΔL, que significa variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação de cada material, isso é específico, cada material vai ter o seu, vezes a variação de temperatura, ou seja, quanto de temperatura ele recebeu. Primeira coisa aqui que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, ele está dizendo aqui que é 600 quilômetros e ele quer resposta em metros. 600 quilômetros, gente, equivalem a 600 mil metros. Então, 600 mil metros equivalem a 600 quilômetros. Então, esse aqui é o comprimento inicial dessa linha de trem. Então, ó, no comprimento inicial eu vou colocar 600 mil. Quanto que vale alfa? Aqui o problema está dando 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5. E quanto foi a variação de temperatura? A variação significa temperatura final menos temperatura inicial. Isso é sempre assim, né? Se ele estava em menos 10 e foi até 30, de menos 10 até 30, a gente tem quanto? Olha, vamos pensar assim, de menos 10 até 0, a gente tem 10 temperaturas. E do 0 até o 30, tem mais 30. Então, 10 mais 30, a gente vai ter aqui 40 graus aí de variação de temperatura. Foi o aumento. Se ele saiu de menos 10 graus e chegou até 30, ele teve aí um aumento de 40 graus Celsius. 10 elevado a menos 5 é igual a 0,0001, tá? Só transformei aqui. Isso aqui vai dar, fazendo essa multiplicação toda, dos 600 vezes isso aqui, vezes 40, vai dar 240 metros. Então, esse trilho, ele aumentou aí, ele teve um crescimento de 240 metros. Ele era 600 mil e aumentou mais 240. Se a gente quiser saber aqui quanto mais ele aumentou, basta somar o que tinha no início, antes dele receber essa quantidade toda de calor, e quanto ele tem agora, depois que recebeu essa quantidade. É fácil isso aqui, né? Basta somar o inicial mais quanto ele variou. Então, vai dar 600 mil mais 240. Então, no momento, esse trilho tem aí uma extensão de 600.240 metros. Tá? Então, esse aí foi o final. Isso aqui pode encolher? Pode. Se a temperatura diminuir, ele vai continuar comprimindo. Se essa temperatura aumentar, ele vai continuar aumentando. Tá? Se tiver com algumas dúvidas em relação a isso, eu aconselho a dar uma olhada nas nossas aulas sobre dilatação térmica. Falei sobre isso. Tem umas 2 ou 3 aulas que a gente só fez exercício sobre isso. Explicação, teoria. Tá? Dá uma olhadinha lá, pelo menos para pegar a parte inicial, que é explicando como é que funciona essas dilatações. Eu mostrei até um videozinho aquecendo uma esfera, e aí essa esfera ela passava sobre um anel, depois de aquecida ela não passa mais. Então, depois dá uma olhada lá. Olha só. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis.
o comprimento medido nessa situação com relação ao medido anterior será... Ó, vamos ver aqui as duas situações, o que acontece aqui. Ó. A gente tem aqui ó, o primeiro caso e tem aqui o segundo caso. Vamos pensar. Pegou um lápis, colocou ele com uma régua metálica. Vamos dizer aí que a régua metálica deu aí 8 centímetros. Então, esse lápis ele tem um tamanho aí de 8 centímetros. Tá? Pegou essa régua, que é metálica, e o metal é um material que sofre dilatação, e colocou aí no congelador que estava a menos 10 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito baixa. O que vai acontecer? A gente aprendeu aí a dilatação térmica, que ela ocorre quando há um aumento na temperatura. Nesse caso aqui não teve um aumento na temperatura, teve uma diminuição na temperatura. Vamos pensar, se com o aumento da temperatura o material aumenta, na diminuição da temperatura o material vai comprimir. Então aqui vai acontecer essa contração térmica, onde o nosso material, por estar numa temperatura muito baixa, com o seu coeficiente de dilatação, ele vai contrair, ele vai comprimir. Então, o que vai acontecer? O lápis ele vai parecer maior, porque as dimensões dessa régua ela vai sofrer essa contração. Então, o lápis, que antes era 8 centímetros, ele vai estar valendo aí, um exemplo, 10 centímetros ou 11. Vai depender. O que a gente precisa entender aqui é que, com relação ao medido anteriormente, ele será maior porque a régua sofreu uma contração. Quando que isso vai voltar ao normal? Quando essa régua receber aí uma quantidade de calor necessária para ela voltar às suas dimensões originais. Ok? Então, está na cabeça aí. Aumento de temperatura, aumento do corpo, diminuição de temperatura, contração do corpo, compressão do corpo. Essa aqui é uma questão muito fácil. Olha só, determinado material tem um coeficiente de dilatação linear de 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. O coeficiente de dilatação superficial desse mesmo material é de... Bom, a gente já sabe, pessoal, o seguinte. A gente tem coeficiente linear, coeficiente superficial. O A ele vai ser em uma dimensão. O beta ele vai ser em duas dimensões. Ou seja, o beta é 2 vezes maior que o A. Se ele está dizendo aqui que o alfa ele vale 1,5, o beta é o dobro disso, porque ele vai dar em duas dimensões. O alfa só dá um aumento em uma. Então ele é o dobro, ele é 2 vezes o alfa. Se o alfa vale 1,5, se o alfa aqui vale 1,5, e o beta é o dobro disso, logo o beta vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Uma vez que, se a gente tem um alfa igual a 1,5 e o beta é o dobro disso, se o beta é o dobro de alfa, o alfa vai ser a metade do beta. Né? Isso também é óbvio de entender. Se o beta é o dobro do alfa, o alfa é a metade do beta. Então aqui vai ser o dobro, né? 3 vezes 10 elevado a menos 5. Questãozinha fácil, se cair, não tem como errar uma questão dessa. Vamos ver agora uma situação de dilatação volumétrica. Olha só. No tanque de uma fábrica está contido um líquido cujo volume é de 6 litros e a sua temperatura inicial é de 10 graus Celsius. Se a sua temperatura subir para 15 graus Celsius, qual será a quantidade derramada desse líquido? Considere o coeficiente volumétrico desse líquido igual a 1,10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 1 graus Celsius. Esse aqui é o coeficiente volumétrico. Se está falando de volumétrico, tem que usar a fórmula do volumétrico. Cada um vai ter o seu, né? Cada um dos três vai ter o seu. Então, isso aqui vai ficar, ó. Y vale isso aqui, 1 vezes 10 elevado a 1
10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 1 vai dar 10. Então aqui vai dar 10. O volume inicial é 6 litros. E qual é a temperatura? Olha, ele saiu de 10 e foi para 15. Quanto que aumentou? Você estava em 10 e foi para 15, aumentou 5 graus Celsius aqui, né? Então, ó, 10 vezes 6 vezes 5, ele teve aqui um derramamento, né, de 300 litros ao subir aí para essa temperatura com esse material, né? Está falando um líquido cujo volume, não diz qual era o líquido, mas é um material que, com o menor aumento da temperatura, ele já vai expandir muito, né? Vai ter uma grande expansão aí. Ok, então eu vou encerrar agora a nossa aula de física de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Tudo bem? Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.